volta com o programa Família, recebendo hoje a visita da professora, doutora Neide Zanelato Alves da Silva. Ela é psicóloga e especialista em dependência química pela UNIAD, Unidade de Pesquisa de Álcool e Drogas, mestre em Psicologia da Saúde pela Universidade Metodista de São Paulo e coordenadora de curso de extensão e professora de curso de extensão e especialização na UNIAD. E hoje ela está abordando o tema família e dependência química, as crenças que prevalecem tanto na família como no dependente químico. E estamos falando desse processo, na evolução do tratamento, como essas crenças devem se movimentar e a facilidade daqueles que estão mais dentro do programa, tanto os dependentes que fazem a coisa com honestidade e a família que entendem, que passam a entender a doença e o doente, e vê-lo e respeitar o doente que tem uma doença cuja substância não altera só a fisiologia, mas o comportamento. E às vezes a gente fica com muita bronca do comportamento e acaba desistindo do doente. E ela está dizendo, não podemos fazer isso, temos que estar muito atentos, doente e doença. E os comportamentos é um processo no decorrer desse tempo, com inúmeras, muitas vezes recaídas ou deslizes que as famílias quase não entendem. Por isso que é muito importante os grupos de mútua ajuda. E você que está tirando as suas dúvidas, continue prestigiando o nosso programa através do nosso hotline 11 973 18 84 36 e o WhatsApp também. Ou pelo nosso e-mail, programabc@net.com.br, que nós temos uma especialista desse outro lado para tirar suas dúvidas ou encaminhar para a doutora Neide. Fique muito atento que o nosso bate-papo está sendo muito importante nessa nossa entrevista, está muito gostoso. Diz uma coisa, Neide, você falou assim, abordou alguma coisa em relação à crença da família, em relação à recuperação, quando chega e fala assim, ó, o pacote é seu, para o profissional. O que passa muitas vezes? Porque a gente tem aquelas famílias que interagem com a gente e tem aquelas que acham que é você que vai resolver o problema. Como profissional, nós temos que nos sentir na obrigação de mudar essa crença da família? Você faz isso com a família? Muitas famílias, Cláudio, elas também têm uma crença disfuncional de que elas são incapazes de lidar com o problema. É muito comum você ouvir os pais, as mães dizendo, olha, eu já tentei tudo, eu não consigo, para mim não dá mais, eu cheguei no meu limite. Veja, essas na verdade são crenças a respeito das pessoas, da capacidade delas. Uma pessoa que pensa, eu já cheguei no meu limite, é uma pessoa que vai ter muito pouca disponibilidade de fazer qualquer coisa que você combinar. Então, eu acho que é importante você instaurar a esperança. Um dos objetivos da terapia cognitivo-comportamental, já na primeira sessão, você tem que instaurar a esperança naquelas pessoas. E não, veja, você tem condição de fazer mais coisas do que você fez até agora. Né? Porque se você não acreditar que você pode fazer como família, você vai abandonar o seu familiar. E justamente a tendência deles é muitas famílias eles querem terceirizar. Né? Só falta dizer para a gente, olha, não tem como você levar o meu filho, porque para a sua casa, suas filhas já cresceram. A gente ouve isso. Você não tem um espacinho para pôr o meu filho lá, porque a família diz, eu não aguento mais. Então, o nosso objetivo é sempre instaurar a esperança. Trazer para essa família, desenvolver recursos nessa família. Você sabe que quando eu tenho uma percepção de risco muito grande e uma percepção de recurso muito pequena, eu tenho grande chance de evitar me envolver com a questão. Qual é o nosso objetivo? É minimizar a percepção de risco, né? Trazendo informação de qualidade, informação baseada em evidências científicas, né? De que a dependência química, por exemplo, tem muita gente que mistura a dependência química com uma questão moral, né? Que diz que a pessoa tem um problema moral, quando necessariamente ela não é um indivíduo de segunda, ela não tem problemas morais, ela só desenvolveu uma relação ruim com aquela substância, e aí você então criar na família mais recursos, né? Diminuir a percepção do risco e aumentar a percepção do recurso.
Uma outra coisa que eu gostaria de falar, Cláudio, que eu acho que é importante, porque o nosso programa eu acho que também é visto também por profissionais que tratam de dependência química, como você estava me falando, e não só por pessoas, por familiares, é a percepção do terapeuta a respeito do seu paciente dependente químico. Muitas vezes a nossa percepção ela está também comprometida. Né? O que a gente pensa de uma pessoa que senta na nossa frente e começa a contar a história dele, muitas vezes nós ouvindo a história passa pela nossa cabeça, ih, meu Deus, esse caso é perdido. Esse caso não tem o que fazer. Veja, se a minha postura como terapeuta é essa, de que esse é um caso perdido, sou eu que então vou adotar uma postura de não comprometimento, de falta de envolvimento, de empatia, e aí não vou me envolver com o meu paciente. Às vezes, quando eu dou aula, Cláudio, para colegas que estudam terapia cognitiva, eu lembro que uma vez eu disse, olha, nós temos que amar o nosso paciente. A emoção que permeia, né, eu trabalho muito com educação emocional, a emoção que permeia uma sessão de terapia é o amor. Quando um aluno falou assim, professora, mas a senhora psicóloga fala que ama os seus pacientes, mas será que o Conselho Regional de Psicologia não vai achar que tem alguma coisa errada quando diz que um psicólogo ama os seus pacientes? Sim, eu amo os meus pacientes, não convido eles para sair, para ir no cinema, para tomar café no barzinho. Ninguém cuida de quem não ama. Com certeza. Né? O amor, né? Hoje em dia eu sempre digo que para o psicólogo empatia é pouco, precisa de compaixão. Né? Nós temos que amar. Se a família... Veja, e para amar alguém eu tenho que acreditar. Amor é emoção. No meu referencial teórico, o pensamento determina a emoção. Aquilo que eu penso de você me faz amá-lo ou me faz me distanciar de você. Então, veja como o nosso pensamento como terapeuta é importante. Se eu penso, isso é um caso perdido, ou, esse cara está me enganando, ele vem aqui só para passar um pano, enxugar, sei lá o que, ele não quer saber de tratamento, está fazendo eu perder meu tempo e está perdendo o tempo dele. Veja, se essa é a crença do terapeuta, também, Cláudio, esse tratamento não vai para frente. Não vai para lugar nenhum, né? Concordo. Então, é fundamental que a gente acredite no nosso paciente, que ele tem sim, ele tem possibilidade de melhorar, de que pode ser até difícil para uns, mais do que para outros. Nós pegamos pacientes em diversos estágios de gravidade do problema, da dependência. Nós pegamos pacientes com mais recurso interno, pacientes com menos recurso interno, em função das experiências que tiveram, até do tipo de droga que utilizaram. Você pega paciente com déficit cognitivo, esse é mais complicado, você tem que ir com ele mais no passo a passo, né? Mas é fundamental que a gente acredite no paciente, que a gente também tenha esperança. Eu compartilho literalmente, não é mesmo porque a gente trabalha com amor exigente. Ou seja, o nosso amor, ele tem limite, não é um amor ilimitado como o de Deus, vamos assim dizer. E também para esgotar o limite de uma mãe e de um pai demora, ou de um irmão demora, mas mesmo assim, no nosso caso, nós como terapeutas temos, não só como instrução, mas vai no nosso bojo, na nossa essência de resgatar, porque muitos que chegam, e quando nós falamos que os serviços, que é um também dos princípios do NIDA, e você começou pelo primeiro, que um único tratamento não generaliza-se, que cada paciente é um paciente, e nós precisamos uma série de serviços à disposição. Às vezes eu preciso do assistente social para fazer a ligação. Hoje, a gente sabe que tem CAPs munidos de serviço social que vai na casa do paciente resgatar a família, fazer abordagem na família, conversar com a família, falar onde que o seu interno está, como está. Muitas ONGs fazem esse trabalho. É uma pena que é só ONG, porque o Estado mesmo não teria condição. Mas eu já acompanhei, assim, do Rio de Janeiro, uma juíza, que ela montou uma ONG, ela tem esse serviço, porque são meninos que estavam na rua, eles vão até a família,
difícil. E eles mostram na família dizendo, não, o que você acabou de falar, não tem mais jeito, o pai abandonou, o irmão não quer, e vai devagar, conversa, e a mãe é a primeira a aceitar o convite para ir o filho, quando chega, quando ela se depara com o filho, cabelinho cortado, arrumadinho, falando de sentimento, mãe, que bom, arrepia. Mas é um trabalho assim, artesanal, porque você precisa de uma série de serviços, assistente social, médico, capacitá-lo com orientação vocacional, ou terapeuta comportamental, removendo essa percepção do próprio doente. Então, teria condição, mas é muito trabalhoso, e as pessoas fazer esse tipo de trabalho é para quem realmente tenha tempo. Não é. Precisa ter amor. Aliás, sem amor, não tem recuperação para dependente químico. Que se é um lugar que existe amor, é num grupo de autoajuda. As pessoas param no meio da noite, tiram a blusa naquele momento, tiram o dinheiro do bolso, passa para pegar o doentinho, aquele que não tem onde, muitas vezes, dormir ou o que comer. Então, sem amor, não existiria nem os grupos de mútua ajuda. É mentira? Com certeza. Por isso é fundamental, volto a dizer para você, que a gente alimente as nossas crenças de uma forma funcional. Muitas vezes a família fala, mas, gente, será que eu tenho que ser boazinha, então, com o meu familiar dependente? Eu tenho que passar a mão na cabeça? Eu tenho que deixar ele fazer tudo o que ele quer? Porque isso é que é amor? Não, eu tenho que olhar para o meu paciente, para o meu familiar dependente de uma forma funcional. Eu tenho que ver quem ele é realmente. Se eu conseguir vê-lo como ele é, a minha chance de amá-lo é muito maior. Né? Eu não preciso passar a mão na cabeça, não é isso que a gente está pedindo. Não é isso. Amor é outra coisa. É compreender a pessoa do jeito que ela é, aceitá-la com as limitações que ela tem, né? E reforçá-la naquilo que ela tem. Outros recursos, sem dúvida. Equipá-las. É isso. Encaminhá-la, né? Claro. E aí os serviços estão para isso. Só que essas pessoas desses serviços, na rede social, que seja municipal, estadual, eu acredito que a maioria tem esse amor que a professora Neide está dizendo. Tenho certeza que, senão não faria esse trabalho. Porque se não tiver amor, não tem como fazer mesmo. Aliás, até o nosso, para trabalhar com esse segmento. Assim, no caso, o que podemos esperar do nosso familiar quando ele inicia o tratamento? Então, em geral, quando ele inicia, ele ainda está numa fase, muitas vezes a gente fala de negação, né? Na verdade, uma grande parte das famílias poderiam ter nos procurado antes, mas elas também acreditam que aquilo não é um problema, que aquilo é uma fase, que não é tão grave quanto parece. À medida que as famílias vão entrando mais no tratamento, elas vão se envolvendo, elas vão conhecendo, por isso que a psicoeducação é muito importante, né, que a família sempre conheça o máximo possível, né, que ela se torne também uma especialista nesse assunto. Né? A gente sabe que as pessoas que estão envolvidas, que os familiares que realmente participam da recuperação dos seus familiares dependentes, eles se tornam meio que especialistas nesse assunto. Eles se tornam, como aquela propaganda fala, né? Fernandologia, claudiologia. Verdade. Né? Porque, assim, é ser especialista naquele indivíduo, na dependência química daquele indivíduo. Quanto mais eu conhecer o meu familiar, mais eu vou entender o que está acontecendo com ele e eu vou ver quais são as minhas possibilidades de ajudar. Então, eu acho que no início do tratamento, as crenças elas são sempre mais disfuncionais. À medida que vai tratando, aí a família também vai descobrindo que não é um caso que não tem solução, vai descobrindo a verdade que é um transtorno de manejo difícil, mas que não é impossível, que a mudança ela pode demorar, mas ela, com a ajuda daqui e dali, tem grandes chances de chegar e de se manter. É importante que, se a família vai mudando as suas crenças a respeito do indivíduo e do problema que o indivíduo tem e da capacidade que ela tem, Cláudio, que ela também desenvolva algumas habilidades no sentido de ajudar na manutenção da mudança.
Então, habilidades sociais são fundamentais para a família, tanto favorecer a adesão Sem dúvida. ao tratamento, quanto para cuidar da manutenção da mudança. Então, à medida que a família vai mudando, vai desenvolvendo habilidades, assertividade, né? Saber como fazer e receber críticas, a família. Saber como fazer e receber elogios, né? As famílias já não fazem elogios para os seus familiares dependentes há muito tempo. E chega uma hora, quando você não treina isso, você tem até vergonha de fazer um elogio. É verdade. Né? Você até perdeu o jeito. Você já criticou tanto teu filho que você já não tem jeito de chegar para ele e falar: filho, nossa, que coisa bacana que você fez. Nossa, que carinho gostoso que você me deu. Que abraço gostoso que você me deu. A gente não fala mais isso para o nosso filho. A gente não fala de sentimentos. Uma das habilidades importantes de se treinar com a família quando ela inicia o processo de tratamento e quando ela começa o processo de mudança de crenças, por exemplo, é falar de sentimentos. Nós falamos de fatos, não falamos de sentimentos. A gente nunca fala para o nosso... Eu lembro que uma vez eu estava tratando uma família e eu falei assim, ela falou, e eu estava esperando a minha filha, ela estava atrasada, ela já me falou que ela ia chegar, mas não chegava, e quando ela chegou, eu falei para ela, puxa, até que enfim chegou, né? Eu falei, bom, mas que ela chegou, ela sabia, né? Ué, eu falei, mas o que você sentiu? Ela falou, senti um alívio. Eu falei, e você falou isso para ela? Não, mas eu preciso falar que eu senti um alívio. Sim, porque eu me dou a conhecer. Só que, Cláudio, para eu falar isto, a minha crença, até sobre a minha vulnerabilidade, minha crença pessoal, ela tem que estar bastante... eu tenho que conhecer essa crença, porque se eu não acessar isso, eu nunca vou falar para minha filha, para o meu filho. E é tão importante ele ouvir isso. Alívio, porque ó, ele vai pensar, né? Ele vai, é o meu feedback que ajuda ele a reformular a crença dele. Ele talvez estivesse vindo no caminho, meio atrasado, pensando, a minha mãe está dormindo, ela não está nem aí. Quando eu dou essa informação, ai, que alívio, filho, que você chegou. Nossa, agora eu posso dormir tranquila. Eu estou ajudando meu filho com uma informação a questionar a crença dele. Puxa, acho que ela não era tão nem aí. A minha mãe estava preocupada. Sem dúvida. Isso eu vou aumentando a flexibilidade dele, cognitiva dele. Os feedbacks que ele me dá também tem que auxiliar que eu amplie a minha flexibilidade cognitiva. Então, eu acho que no início as crenças são sempre mais disfuncionais, à medida que o tratamento vai acontecendo e o familiar se compromete, a tendência é que ele mude as crenças dele. E a gente vê isso acontecer automaticamente nos grupos de ajuda. Isso vai acontecendo, porque aqueles mais experientes, eles passam isso. Mesmo porque eles já se recebem como amigos, como uma grande família. Se abraçam, se beijam, se fazem visita entre um e o outro, ligam, estão preocupados, um pergunta para o outro como está, acabam apadrinhando filhos entre eles. Enfim, eles passam a ter uma nova rede social, onde eles estão com pessoas muito parecidas a elas. Então, os grupos, o que propicia essa mudança de uma forma muito mais ampla, além de oferecer a comunidade de novos amigos com novas maneiras de aceitação, sem crítica, sem dedos, de uma forma mais solidária, com mais compaixão, com mais entendimento. E essas pessoas, por isso que a gente precisa do espelho mesmo. Essas pessoas para estarem lá, e é uma das coisas que a própria programação solicita de todas as famílias, dê continuidade para você se manter nessa sobriedade, porque a sobriedade também é um processo, não é só a abstinência. A sobriedade é uma outra etapa, porque parar é uma coisa, agora mudar os comportamentos e resgatar esses sentimentos e os princípios, viver nessa coisa do se dar, do se envolver, da compaixão, do desprendimento, é um processo que é para o resto da vida. Eu pego gente muito rude ainda no grupo, como você disse, às vezes com essa falsa percepção,
Às vezes a pessoa fala, não te entendo. Fala, nem vai entender. Mas o cara fez isso, fez aquilo, e daí que ele fez? Ele está doente, cara. Essa doença é para sempre. Veio para ficar. Eu não vou cobrar. Ou seja, tem as famílias que ainda... Eu vou até perguntar sobre isso. A crença, a família não sabe distinguir esse tipo entre a recaída, que a gente vê de uma forma, e o deslize. Porque um dia eu falei, o rapaz não recaiu numa reunião pública, para quê? Até as pessoas entenderem. Aliás, o cara nem tinha no repertório o álcool. Bebeu e ele veio me falar. Eu bebi no casamento de fulano, minha mãe falou que eu recaí. Eu falei, tua mãe não entende nada. Fala para tua mãe que você usa cocaína. Que você nunca bebeu para ficar bêbado. E aí a família taxa, recaiu. Mudou o quê? Não foi dormir bem, não alterou nada. Lógico que a gente não vai pregar beba. Que pode. Que pode, porque uma coisa traz a outra. Mas essa crença que a família tem de recaída e de deslize, o próprio profissional, como você disse. Isso, Cláudio. Existe uma diferença, pelo menos a meu ver, à medida que a gente vai estudando aí um modelo de prevenção de recaída do Alan Marlatt, porque o Marlatt falava em lapso e recaída. E ele diz o seguinte, que recaída é retorno ao padrão anterior. Exato. Né? Veja, à medida que a gente vai trabalhando com isso, e a gente se dá até um pouquinho o direito a gente vai entendendo isso, às vezes, de uma forma até um pouquinho mais completa. Na minha cabeça, o lapso acontece quando a pessoa ela não perde a mudança cognitiva. Sem dúvida. Né? Então, assim, quando você recai e você volta a consumir substância como você consumia antigamente, houve uma mudança cognitiva, não é uma mudança de comportamento. O comportamento é a consequência. Então, se eu começo usando substância porque eu acho que o álcool alivia, ou porque eu acho que a cocaína me deixa me sentindo um pouco mais forte, me coloca no grupo, eu sou respeitado pelas outras pessoas, quer dizer, as pessoas usam substância porque elas têm uma crença positiva, uma expectativa positiva a respeito da substância. Se para elas voltarem ao padrão anterior, voltarem a usar a droga do jeito que elas usavam antes, essa crença vai precisar voltar a ser a que era. Quando o nosso paciente para de usar substância, a gente espera que ele tenha feito uma mudança na crença dele. Alguns pacientes mudam, outros pacientes só fazem a mudança comportamental. Quando o modelo cognitivo comportamental surgiu, ele surgiu justamente por isso, porque percebeu-se que a mudança puramente comportamental ela não era duradoura. Verdade. Quando eu mudo por dentro, quando você estava falando em sobriedade, eu estou pensando em reestruturação cognitiva. Exatamente, é isso mesmo. Quando eu mudo por dentro, eu tenho muito mais chance de que a minha mudança seja duradoura. Quando eu mudo a minha crença de que álcool alivia, mas não vale a pena, ou eu tenho outras coisas que podem me aliviar, que me criam muito menos problema do que beber. Já ressignificou o entendimento. Eu já ressignifiquei. O lapso é sempre... O lapso é assim, eu dei uma escorregada, o meu comportamento ficou comprometido, mas a reestruturação cognitiva está mantida. Eu volto. Correto. Ai, olha, recaí. Puxa vida, aí vem culpa, né? É isso que nós chamamos de efeitos de violação da abstinência. Quando vem culpa, tá? O paciente tende a se recuperar mais rapidamente. Quando o paciente fala, ó, perdido por 1, perdido por 1000, ou perdido por perdido truco, esse paciente ele tem muito mais chance de recair. Verdade. Né? Verdade. Quando vem culpa, vem... Porque ainda alguma coisa no aspecto cognitivo está mantido e tem chance de a gente ajudar esse paciente. Então, é fundamental, nós temos lá no nosso livro de terapia cognitivo-comportamental da dependência química, uma seção que chama Como Recuperar-se de um Lapso. Então, ajudar o paciente a não ter erros de pensamento, a não catastrofizar, puxa, agora que eu já usei, agora está tudo perdido, eu sou um fracasso, que muitas vezes essa crença, ela volta a aparecer.
eu não tenho jeito mesmo, Verdade. eu nunca vou melhorar. Então, aí que está o papel do reforço, da gente tentar mudar essa crença do paciente e ele conseguir se recuperar. E da família também, né? Sem dúvida. Ajudar a família a ressignificar esse lapso, não fazendo desse lapso um fracasso para o tratamento. Maravilha! Depois disso, acredito que vocês entenderam. Olha, o nosso bate-papo está maravilhoso. Amei de estar com você nessa Obrigada, hora. Cláudia. E agora eu vou pedir suas considerações finais ao nosso público. Bom, eu queria agradecer a todos que estiveram conosco neste programa. Eu queria agradecer ao Cláudio mais uma vez pelo convite. Acho que é importante que a gente tenha algumas questões, assim, quando a gente tem um familiar dependente, é fundamental que a gente nunca abandone o nosso familiar. Ele precisa da nossa ajuda, ele não está dependente químico por escolha dele. Quando a gente fala que ele escolheu experimentar, porque algumas pessoas experimentam e outras não experimentam. Veja, esse processo de experimentação não é uma escolha totalmente consciente. Nenhum paciente, eu já tratei de dependentes químicos durante muitos anos na minha vida, eu nunca tive um paciente que diz, olha, eu quis ficar dependente químico. Né? Ninguém quer ficar dependente químico. As pessoas ficam dependentes químicas porque a linha que separa o uso do abuso, da dependência, é uma linha tênue. Quando ele menos percebe, já colocou o pé do lado de lá. E o caminho para voltar é um caminho muito árduo. Né? A gente sabe que não existe cura para esse transtorno, quer dizer, um paciente que já foi dependente químico nunca se beneficiará de uso daquela substância de forma assintomática, mas a gente sabe que se ele fizer mudanças no estilo de vida, mudanças na forma de compreender o seu transtorno, ele pode conviver com esse transtorno de uma forma boa, ter a vida boa. Para isso é importante que a família o apoie. Se você precisar de alguma informação, então você entre em contato. Agradeço a presença da doutora Neide Aparecida Zanelato, que foi maravilhosa a sua atuação hoje. E dizer a vocês que esse programa tem apoio da Instituição Cláudia Amâncio, que dá apoio não só à família, como aos dependentes. Tem a participação da Igreja Batista Betel de Santo André, na palavra do pastor Getúlio, daqui também do programa de voluntariado do canal Net Cidade, do nosso amigo Djalma Lorenzini, que fornece esse arranjo, que você vai levar um para você, e convidar vocês, todos os grupos anônimos do nosso país, que queiram mandar o seu tematista, o seu especialista. Esse é um programa democrático e precisamos contar com a sua presença. Um forte abraço e até o próximo programa.